Fala pessoal, aqui é o Vitor do Quadrinhos do Virto e a Panini lançou Corte das Corujas há uns meses atrás, contando a famosa história do Batman, e agora essa história se encerra com Batman, a Noite das Corujas. Hoje a gente vai falar sobre esse quadrinho que eu confesso que eu queria ter gostado mais, mas não deu. Simplesmente não deu. E para você que não tá contextualizado, basicamente a Corte das Corujas é uma sociedade secreta que o Batman descobre que tá controlando Gotham há anos por trás das sombras ali e manda em tudo que acontece, em quem faz o quê. Eles são os verdadeiros reis de Gotham. E o Batman ele vai descobrindo tudo isso, ele vai se infiltrar, ele é dominado por eles, ele fica perto da morte, mas ele consegue escapar. E mesmo com o Batman escapando da corte, a corte resolve sair das sombras e atacar a cidade de Gotham. E é aqui que a gente começa. Basicamente nessa história, com a corte decidindo tomar Gotham para si publicamente, eles começam a mandar os seus assassinos para matar diversas pessoas. Matam político, policiais, eles matam todas as pessoas importantes e influentes da cidade de Gotham City, para que, no fim das contas, eles assumam sem ninguém contestar, sem ninguém reclamar. E o começo do quadrinho ele parte legal, porque é justamente a gente vê o Batman lutando para fugir da Corte das Corujas, que tem os assassinos atrás dele, e é intenso, é luta, é o tempo todo, é pancadaria. E aí o quadrinho segue. Porque o Batman ele vai investigar para ir atrás da corte e acabar com a corte, para acabar com todo esse plano malvado. E aí a gente descobre que existe um plano por dentro do plano e que a corte das corujas foi assassinada porque tem alguém tentando ser o único sobrevivente, o único responsável por ter o poder na corte. E vira uma bagunça. E é pior ainda quando a gente tem a revelação sobre quem é o personagem. Eu não vou dar spoiler aqui, mas o negócio fica tão ruim que o personagem ele volta falando que ele é irmão do Bruce Wayne. Tem uns papos assim, aí tem as explicações do quadrinho, eu não quero dar spoiler sobre isso. Mas fica ruim. Fica ruim. Você começa com a ideia da Corte das Corujas sendo muito poderosa e toda a Bat-família tem que se envolver para proteger a cidade, proteger as pessoas. E quando você vai pro desenvolvimento de quem tá por trás e tudo mais, e pra mim não funciona. Não funciona. Não funciona de jeito nenhum, de verdade. Eu não gostei. A história, ela. Eu acho que ela desandou. Ela real desandou. E você tem momentos ali que parece que foi feito para fazer, sabe? A Corte das Corujas, a primeira edição, ela foi tão misteriosa, investigativa, foi trazendo situações, momentos e foi se tornando algo extremamente interessante. E aí quando chega o momento da ação para essa segunda edição aqui, a ação ela acontece, mas aí o quadrinho ele tenta voltar para a investigação e falha. Para mim ele falha. Porque é uma investigação vazia. Você já sabe que é a corte. Aí o Batman ele vai atrás da corte, da reunião deles. E aí chega lá, não tem ninguém, aconteceu alguma coisa. E aí você vê o Batman andando em círculos até o grande vilão falar: Ah, eu sou o grande vilão e eu fiz não sei o que, forjei minha própria morte. E o Batman, caramba, mas por quê? Aí o vilão explica. E quando você explica, você fala: Pô, que motivação horrorosa, cara. Pô, que ruim, sabe? A motivação do vilão é porque ele era o irmão perdido do Bruce Wayne e ele queria se vingar, então ele trilhou esse caminho de. Pô, por quê, cara? Por quê? Pô, tinha tanto potencial, Corte das Corujas. Eu fui lendo assim e acompanhando as cenas de ação, porque a parte da investigação, quando aconteceu tudo isso, eu fiquei. Tá bom, virou meio que qualquer coisa, parece, sabe? Uma história que estava sendo conduzida com grande mistério, com grande curiosidade sobre a Corte das Corujas, vira algo genérico de, o Bruce Wayne tem um irmão perdido que quer matar. Porque é uma coisa que você percebe quando você lê que é desconexo, sabe? Você percebe que não vai pra frente isso. E você que lê Batman, que acompanha Batman, sabe que essa ideia não foi pra frente, porque não se fala sobre o irmão perdido do Bruce Wayne. Então foi uma ideia que foi ali jogada
e foi usada ali e já era. Mas eu sei que não é verdade. Então. E aí você cria momentos ali de dúvida, talvez, mas isso já fica meio vazio, porque a gente sabe que não. A gente sabe que não. Então é um quadrinho que. Pô, eu tô muito triste. Porque a primeira edição, Corte das Corujas, eu gostei bastante. A Noite das Corujas, ela começou empolgante com essas lutas, como eu já disse, mas não deu. Não deu. Você deveria ler. Se você ler o Corte das Corujas, você tem que ler a Noite das Corujas pra ver como que termina. No final fica um pouco em aberto, não sei se a saga continuou, não sei, a gente vai ver nos próximos lançamentos e eu vou pesquisar pra ver se tem mais conteúdo em relação à corte, a essa história focada da corte, porque eu acho que a corte volta, né, em algum momento, mas eu, de verdade, eu acho que eu gostaria mais de não ter lido essa edição e ficar na minha cabeça de que, nossa, o Batman encontrou a corte e agora o negócio vai ficar louco e em algum momento isso vai acontecer. Porque esse quadrinho aqui, as resoluções dele me decepcionaram bastante. Teve uma queda de qualidade, o roteiro aí tem o Scott Snyder de novo. Tem um grupo aqui de criativos. A gente tem o Scott Snyder e o Greg Capullo. Arte muito legal do Greg Capullo. E além disso, a gente tem nessa edição uma história extra. A gente tem, acho que, o Batman anual. Mas a gente tem duas histórias dessas aqui. A primeira é uma história que eu acho que agregou muito mais pra Corte das Corujas do que essa história que se passa nesse quadrinho. É uma história do pai do Alfred. E é o pai do Alfred deixando uma carta pro filho explicando sobre por que ele morreu e os últimos momentos de vida dele. E a gente vê que os últimos momentos foram por causa da Corte das Corujas, que a família Wayne estava desafiando a Corte das Corujas, e aí com isso o pai do Alfred ele pagou o preço, ele foi assassinado pela corte por causa disso, porque eles estavam se metendo mais, e o pai do Alfred foi usado como um exemplo ali. E essa história é muito boa, a carta que é escrita, a emoção que traz, gostei bastante. Gostei muito mesmo. Gostei bastante. Muito melhor do que a própria história aqui da Noite das Corujas. E a gente vai pro Batman anual, que, cara, basicamente uma história interessante, assim, mas é meio qualquer coisa, que é uma história sobre uma garota que ela trabalha ali com eletricidade em Gotham, não sei muito bem. E aí ela pega pra ela que ela tem que ajudar o Batman a combater vilões, a fazer coisas, e ela vai se metendo, ela descobre que o Batman tem ali rastreadores, que o Batman que melhorou a rede de energia pra funcionar, e ele tem coisas ali pra ele conseguir rastrear vilões, esse tipo de coisa, e ela começa a se intrometer pra conseguir encontrar ou ajudar o Batman apenas. E aí a gente vai ter o desenrolar, ela encontra o Batman e tudo mais, valeu pela ajuda, mas não faça mais isso, enfim. É uma história bacaninha, mas é bacaninha mesmo. Tipo, não tem. Não é pra ter profundidade também. É uma história legal. É uma história legal que vale ler. Mas eu acho que o saldo inteiro da edição pra ter a história da Noite das Corujas, essa história dessa garota que acho que é do Batman anual, e a história do pai do Alfred, eu acho que a história do pai do Alfred se salva. A história da garota é interessante também. Mas a Noite das Corujas, pra mim, não deu. Então é isso, galera. Bom, deixa aí nos comentários se você já leu A Corte das Corujas e A Noite das Corujas, o que você achou dessa leitura. Você tá fazendo essa coleção aqui do Grande Heróis da DC, que é a DC, a Panini republicando histórias dos Novos 52, né, a fase da DC aí, que teve recomeço para alguns heróis, e tem essas publicações. Você tá fazendo essa coleção, ou você tá fazendo só as do Batman aqui, A Corte e A Noite das Corujas. Deixa aí nos comentários, vamos criar um debate, o debate é sempre legal. Gosto quando alguém discorda da minha opinião. E vamos conversar sobre isso aí. Mas obrigado pra você que assistiu. Eu de verdade queria ter gostado mais do quadrinho. Talvez foi um vídeo meio que eu fiquei decepcionado. Fez o vídeo decepcionado, porque realmente eu fiquei decepcionado com essa leitura. Mas valeu por ter assistido. Deixa o seu like, ativa o sininho, se inscrevendo no canal. Se inscreve aí pra você não perder nada do que acontece aqui. Tem vídeo praticamente todo dia, ou vai ser um vídeo de resenha mais longo, ou um vídeo shorts aí, introduzindo um quadrinho, mas tem vídeo praticamente todo dia. Muito obrigado por acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo.